Olá, vamos lá para a nossa terceira e última parte sobre álcools. Nas aulas anteriores nós vimos estrutura, classificação e propriedades, certo? Na aula de hoje vamos ver um pouco sobre nomenclatura. A nomenclatura ela segue uma regra básica: prefixo, infixo, sufixo. O prefixo indica a quantidade de carbonos, o infixo o tipo de ligação e o sufixo o grupo funcional. Como eu estou falando em álcool, o grupo funcional agora vai terminar em ol, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um álcool, o álcool mais simples, o álcool com apenas um átomo de carbono. Prefixo para um carbono é o prefixo met. Ligações simples, um carbono saturado, infixo, an. Como é álcool, termina sempre em ol. Então, vou ter o nome metanol. Segundo exemplo, eu tenho um álcool com dois átomos de carbono, ambos carbonos saturados. Então, no caso, prefixo para dois carbonos, et. Ligações simples, an. Álcool, ol. Etanol. Agora, nesses dois últimos exemplos, nós temos dois álcools, certo? Ambos possuem três carbonos, ou seja, apresentam a mesma fórmula molecular, certo? Qual a diferença entre esses álcools aí? Se você prestar atenção, aqui eu vou ter um álcool secundário e aqui eu vou ter um álcool primário. Lembra disso aí? Então, como eu tenho posições diferentes, como as hidroxilas se encontram em posições diferentes, a nomenclatura também vai ser diferente, mesmo eles possuindo a mesma quantidade de carbonos. No primeiro exemplo, como eu tenho três carbonos, prefixo prop, ligações simples, an, álcool, ol. Já no segundo exemplo, como a minha hidroxila está situada no carbono secundário, eu vou ter propan 2-ol. Prop, 3 carbonos, an, ligação simples. Esse 2 aí é para indicar a posição da hidroxila dentro da minha cadeia. Sempre quando você tiver álcools secundários, você tem que indicar a posição da hidroxila na cadeia. E como é que você faz isso? Enumerando os carbonos da cadeia principal. E a enumeração sempre começa a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. No caso aqui, tanto faz. Começar de um lado como no outro, dando o mesmo. 1, 2, 3. Então, a hidroxila desse álcool está na posição 2. Propan 2-ol. Quando o seu álcool for um álcool primário, não precisa colocar 1, mas se colocar também não tem nenhum problema, certo? Agora, nesse exemplo nós temos aí um diol, tem duas hidroxilas. Da mesma forma, é um álcool secundário, certo? Vou ter que indicar a posição dos dois grupos hidroxilas dentro da minha cadeia. Como é que eu faço isso? Enumerando os carbonos da cadeia principal. E a enumeração sempre começa a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. Nesse caso aqui, tanto faz, começar de um lado como no outro, vai dar no mesmo. Então aqui eu vou ter carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Uma hidroxila vai estar no carbono 2 e a segunda hidroxila no carbono 4. Aí, no caso, como é que vai ficar o nome? A minha cadeia carbônica tem 5 carbonos. Prefixo, pente. Ligações simples, an. Só que agora eu tenho duas hidroxilas. Uma na posição 2, outra na posição 4. Como são duas hidroxilas, eu vou ter o que aí? Um diol. Então vai ficar pentan 2,4-diol. Para indicar aí que eu tenho dois grupos hidroxilas ligados ao carbono 2 e ao carbono 4, em uma cadeia com 5 átomos de carbono, certo? Segundo exemplo, aqui eu já tenho um álcool ramificado, certo? Um monol ramificado. Quando você tem cadeias ramificadas, no caso um álcool ramificado, a primeira coisa é escolher a cadeia principal. E a cadeia principal para o álcool é a que contém o grupo hidroxila e o maior número de carbonos possíveis. Nesse caso aqui, vou escolher a minha cadeia principal. Tem que ter a hidroxila e o maior número de carbonos possíveis. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Então, ambas as opções vão me dar 4 carbonos como maior cadeia. Vou escolher uma delas. Vou escolher essa aqui, ó, como sendo a minha cadeia principal. O que não participa da cadeia principal vai ser ramificação, certo? Ramificação de um carbono, ramificação metil. Além do nome da ramificação, tem que indicar a posição, enumerando os carbonos. E lembra que para o álcool, a enumeração sempre começa a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. Carbono 1, 2, 3, 4. Então, o metil aí vai estar localizado no carbono 3. Como é que vai ser o nome? 3-metil butanol. But, 4 carbonos, an, ligações simples, ol de álcool, certo? Agora nós também podemos ter álcools de cadeia fechada, uma cadeia cíclica, e aplica a mesma regra. A diferença é o quê? Que nós vamos ter que preceder a palavra ciclo antes do nome da cadeia, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um ciclo com 6 átomos de carbono, e a hidroxila está ligada a um carbono saturado, vai ser um álcool. Como é que vai ser o nome desse álcool? Ciclohexanol. Você aplica as mesmas regras que foram vistas em hidrocarbonetos cíclicos. Ciclohexanol. A diferença aí é que você vai colocar o sufixo ol de álcool. Segundo exemplo, eu tenho um ciclo com 4 carbonos. Ciclobutanol. Terceiro exemplo, eu tenho o ciclohexanol. Só que esse ciclohexanol agora apresenta, ó, uma ramificação. Lembra, sempre que tiver ramificação, tem que indicar o nome da ramificação e indicar a sua posição, enumerando os carbonos da cadeia. No caso, a enumeração sempre começa a partir do carbono que possui a hidroxila, ou mais próxima da hidroxila. Nesse caso aqui, na cadeia fechada, eu vou considerar o carbono 1, o carbono que contém a hidroxila. Posso seguir o sentido horário ou anti-horário. Vou escolher o que vai dar a menor numeração possível à minha ramificação. Nesse caso aqui, vou escolher o sentido horário. Carbono 1, 2, 3. Então, a ramificação metil vai estar localizada no carbono 3 do meu ciclo hexanol. Como é que vai ser o nome? 3-metil ciclohexanol. E para fechar o último exemplo aqui, nós temos um álcool, certo? Só que esse álcool apresenta na sua estrutura uma ligação dupla. Lembra aí, para ser álcool, a hidroxila aqui, ó, tem que estar ligada a um carbono saturado. Está ligada ao carbono saturado. Mas isso não impede que na cadeia não tenha ligação dupla ou tripla. Pode haver, certo? Mas quando aparecer ligações duplas ou triplas, aí você também vai ter que indicar a presença dessas duplas e triplas na sua cadeia, certo? Então, a cadeia ramificada. Um álcool de cadeia ramificada. Então, seu álcool de cadeia ramificada tem que conter o maior número de carbonos possíveis e conter a hidroxila. Nesse caso aqui, a minha cadeia principal vai ter 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. A hidroxila, aqui, ó, se você ver, é um álcool primário. Não precisa indicar a posição dessa hidroxila, certo? Mas tem que indicar a posição da ramificação e tem que indicar a posição, ó, da ligação dupla. Vamos contar aqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. A ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3. E a ramificação metil está na ligação 2, certo? Como é que vai ser o nome desse álcool aí? Eu sei que a cadeia principal tem 4 carbonos, uma ramificação no carbono 2. Vamos lá, ó. 2-metil, ramificação metil no carbono 2. But de 4 carbonos. 2, para indicar a posição da ligação dupla dentro da minha cadeia, que se encontra entre os carbonos 2 e 3. Lembra que eu sempre considero a menor numeração possível. 2. 2-metil, but 2, en, para indicar que eu tenho aqui, ó, a ligação dupla, e ol, que é um álcool.
2-metil-but-2-enol, certo? Nomenclatura é só você seguir e lembrar as regras, que não tem erro, beleza? Valeu e até a próxima.